3 minutos. Gente amada do meu coração, a paz. Hoje eu quero falar para vocês, com vocês, junto com vocês, nós vamos conversar com Jesus, vamos aprender da palavra e vamos orar. Por quê? Porque não há vida cristã sem as escrituras. Não há, não existe. Não, preste atenção no que eu vou falar, porque eu quero que você entenda muito bem o que eu estou falando. Os dons do Espírito Santo são maravilhosos. Os dons do Espírito Santo são deliciosos. Os dons do Espírito Santo são o poder de Deus manifestado, mas ninguém é sustentado pelos dons do Espírito Santo. O que nos sustenta é o conhecimento das Escrituras. Sem conhecimento da Escritura, você pode ser a pessoa de mais poder dessa terra. Você não vai resistir o pecado, você não vai resistir às tristezas, você não vai resistir o dia mal, você não vai resistir às perseguições. Tem pessoas que vivem de revelação. É o famoso crente Kodak. Ele vive de revelação. Ele vive correndo atrás. São pessoas que eu mostro para Elinéia, algumas pessoas, e a Elinéia, ela concorda comigo. São pessoas que, se Deus não se manifestar de forma sobrenatural, a pessoa pira. Gente, Deus nem sempre vai se manifestar não, viu? Nem sempre. Você tem que aprender a subsistir e a sobreviver no momento em que Deus estiver no silêncio. E o que nos sustenta durante o silêncio? É a palavra, é o conhecimento da palavra. Na hora que você clama e Deus não responde, na hora que você observa e você não vê sinais, na hora que você pede ajuda e você não encontra, o que te segura? O seu conhecimento da palavra. Aquilo que Deus te revelou através da Escritura é o que me dá esperança para que eu passe pelo deserto sem morrer. Se eu for uma pessoa presa na necessidade das manifestações do Espírito Santo, eu morro. Porque eu sou infantil. Isso é coisa de gente infantil. Gente que, eu preciso de uma palavra de Deus. Vai em culto de revelação. Você não precisa de um culto de revelação para Deus falar com você. Você precisa da Bíblia aberta para Deus falar com você. Dani, você não crê que Deus pode revelar? Eu tenho certeza que Ele pode. Eu tenho absoluta certeza. Já vi várias vezes Deus revelando, Deus falando, Deus trazendo à tona, né, na boca de profetas, coisas que só você sabia. Já vi várias vezes, creio nisso. Mas isso não é o foco, isso não é o que segura. Eu tô falando isso porque se você me assiste, são poucas pessoas, mas glória a Deus pelos que assistem. Se você me assiste, não gaste nenhum minuto do seu tempo com esses idiotas que fazem vídeo de revelação online. Não funciona assim. Jesus não é a telecena. Jesus não é ele não é, como é que fala? É um programa de TV que você entra e fala comigo, manda no WhatsApp. Tô vendo aqui. Nossa, olha que Deus me mostrou Pedro. Blá, 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 blá. Vai te catar. Isso é coisa de gente criança. Isso é coisa, sabe do quê? De quem faz o famoso sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É algo que você vai encontrar com abundância numa igreja, por exemplo, Universal. A Universal, ela tem um sincretismo religioso absurdo. O que é o sincretismo? É você aceitar um pouco de tudo. É a pessoa que ela vai pro pastor orar, aí ela sai, vai na cartomante ver o destino dela, aí sai, aí vai no centro espírita tomar um passe. O cara é tão perdido que ele não sabe o que ele é. Ele não sabe o que ele é. Ele vai lá na igreja e pede oração, aí ele crê. Aí ele vai na cartomante, paga e ela lê o horóscopo dele lá, o tarô. Aí ele sai e vai no centro espírita e toma um passe do guia dele lá. Isso se não for na macumbaria junto. Então esse sincretismo é o cara que ele é de tudo e não é nada. Jesus Cristo não é ecumênico. Jesus Cristo, ele é absolutamente individualista. Daniel, isso é um absurdo? Não, é verdade. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ele automaticamente nega todos os outros. Você já parou para pensar? Todos os outros não são caminho, são mentira e são morte. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Então não é através da cartomante, não é através do centro espírita, não é através do pastor, não é através do padre. Você vai até Deus através de Jesus Cristo. E se você não conhece a palavra, você não conhece Jesus Cristo. Se você não conhece Jesus Cristo, você não conhece a palavra. Se você não conhece a palavra, você não conhece Jesus Cristo. Então se você vive atrás de revelação, você nunca vai conhecer Jesus Cristo de verdade. Porque você vai ser enganado. A pessoa vai te enganar. Igual esses dias eu tava vendo uma dessas lives que me mandaram. Eu gosto de assistir pra dar risada, de verdade. Pra mim é programa de humor. É ridículo. Eu fico triste pelos
que estão sendo enganados, mas ao mesmo tempo não são tão coitadinhos não, tá? São pessoas que não querem buscar Deus, não querem conhecer a palavra, não querem fugir do pecado, elas só querem a benção. Querem a benção, mas não querem as responsabilidades. São pessoas que elas querem dar o dinheiro e ter a consequência, mas não quer vida santa. Ai, parar de transar com a namorada, Deus me livre. Parar de sonegar imposto, Deus me livre. Parar de ficar bêbado, Deus me livre. Mas eu quero a benção. Então vai lá e vai no sincretismo religioso, vai em tudo, vai em tudo. Igual, lembra antigamente, quando as nossas mães e avós ficavam doentes, levava a criança pra tudo, pra benzedeira, pra padre, pra macumbeiro, pra tudo que é lugar. Aonde tem alguém, ela tá levando. Não é assim. Então, eu tô falando isso, eu tô sendo um pouco até grosseiro, e eu não me importo se você tá achando que eu tô grosseiro, porque eu estou falando a verdade. Só Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é o Senhor revelado. E fora das Escrituras não há conhecimento da palavra. Não tem como você conhecer a Deus e ter intimidade com Deus se você não começar a abrir a tua Bíblia e falar com Ele e aprender dele. Você está avisado, agora você faz da sua vida o que você quiser. Discorda de mim? Problema teu. Problema teu. Eu sei, pela misericórdia de Deus, que o meu nome está escrito no livro da vida. Se você não sabe, eu estou te dando o caminho, que é Jesus. Se você discorda, você se acerta depois com ele, ok? Isso tudo foi só um iniciozinho pastoral, porque eu fico nervoso, cara. Eu fico nervoso, tava vendo agora um menino aí fazendo, e um monte de gente vendo Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Que nome feio, né, gente? Amitai. Apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi que o povo é perverso. Achei muito interessante isso aqui. A palavra que Deus dá para Jonas, presta atenção nisso aqui, não é vá e diga para eles que eu amo eles. Não é. A palavra que Deus dá na boca de Jonas é vai e avisa que eu vou destruir eles. Uma vez eu vi eu não me lembro qual era o Papa, mas ele veio aqui pro Brasil e ele foi fazer uma reunião numa praia. Eu não me lembro. Eu acho que foi o anterior a esse, eu não me lembro o nome dele. Foi aquele que pediu pra sair. Bento XVI. Bento XVI que pediu pra sair? É. Ou foi o João Paulo? Não sei, não sei. Bento XVI pediu pra sair. Então, mas eu não sei qual dos dois foi. Ele foi na praia, se eu não me engano, Rio de Janeiro, cheio de gente, e ele chegou pra galera e falou assim, gente, a palavra de Deus pra vocês é, vai dar tudo certo. Não é verdade! Lá naquele meio de gente, tinha gente no pecado, tinha gente que não nasceu de novo, tinha gente que não conhece a Deus. Eu não posso dizer vai dar tudo certo para quem não é filho. Isso é mentira. Eu não posso dizer vai dar tudo certo. O cara vive no pecado, o cara não ama Jesus Cristo, o cara não anda com Jesus Cristo, o cara não foi convencido pelo Espírito Santo, o cara não é batizado no Espírito Santo. E aqui, batismo no Espírito Santo não é orar em línguas. Tá? Orar em línguas é uma possível manifestação. Leia 1 Coríntios capítulo 12. Você vai ver lá que a uns é dado o dom de orar em línguas. A uns, não é a todos. O batismo verdadeiro no Espírito Santo está em Romanos capítulo 6. Quando o homem e o Espírito Santo se tornam um na cruz. E o homem e Jesus morre com o Espírito Santo. Desculpa. E Jesus morre com o nosso velho homem, corrigindo. E ele ressuscita com nossa nova criatura. Esse é o verdadeiro batismo. Essa pessoa é convencida pelo Espírito. E ela crê, e ela nasceu de novo. Se você quer saber mais sobre isso, tem um vídeo no YouTube onde tá assim, Daniel Saad, entenda a sua salvação. Eu falo mais sobre isso. Mas se eu chegar para um cara que não nasceu de novo e falar para ele que vai dar tudo certo, é mentira. Então hoje você vê aí uma pregação de um Jesus hippie, parece um Jesus maconheiro, sabe? Parece um Jesus que, tudo bem, paz e amor, imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer. Gente, esse não é Jesus. Jesus Cristo é o Deus que chega pra você e fala, olha, eu te amo, eu te perdoo, mas se você não crer, o final é o inferno, é a condenação. Jesus nunca aliviou pecado. Jesus ele não pode aliviar pecado. A palavra de Deus, a lei de Deus, número 1 é a alma que pecar, essa morrerá. Então a alma que pecar vai morrer.
Como é que eu vou falar para uma alma pecadora, vai dar tudo certo? É mentira. Então, o que Jonas ele recebe de Deus avisa eles que o juízo está próximo. E esse tipo de pregação não é querida, esse tipo de pregação não é aceita. As pessoas querem a pregação da bênção, eles querem a pregação da vitória. Mas, gente, deixa eu te falar uma coisa, bênção e vitória, elas não existem sem obediência. Presta atenção nisso aqui. Não existe bênção e não existe vitória sem obediência. Em primeiro lugar é a obediência, em segundo lugar são as consequências. Cristo me salva e Cristo me resgata pela graça. Mas se eu quiser viver o melhor dele para minha vida, é necessário a obediência. Caso contrário, você não vai ser uma pessoa cheia das promessas. Não é. A Gersana está falando que não é da Igreja Universal, mas passou lá os melhores momentos. Gersana, eu não estou falando das pessoas que vão. Existem muitas pessoas salvas lá dentro. Eu estou falando da doutrina que eles ensinam. A doutrina que eles ensinam é errada. Se há salvação é pela misericórdia do amor de Deus, mas isso não justifica. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Tem um negócio chamado, na teologia, que nós chamamos de pragmatismo. O que é pragmatismo? É fazer algo só porque o resultado está correto. Presta atenção nisso. Se eu pregar de uma forma errada e por uma misericórdia aquela pessoa ainda for salva, não quer dizer que eu posso continuar pregando errado só porque aquela pessoa foi salva. Muitas vezes Deus age com misericórdia, mas é necessário que haja conserto, viu? Não está certo nós insistirmos no erro só porque aquele erro dá algum resultado correto. Isso é pragmatismo. Então, o que eu estou falando é que você está falando mal da igreja? Não, há salvação, prega-se Jesus, mas tem que se falar do que está ensinando errado, ok? Tem coisa errada na Universal, tem coisa errada na Batista, tem coisa errada na Assembleia, tem coisa errada na Presbiteriana, tem coisa errada na Católica. E a gente não pode ignorar o errado só porque tem coisas boas. Nós temos que ser perfeitos para com Deus, ok? Perfeitos para com Deus. Não defendam placa. Não sejam idólatras de placa. Defendam o evangelho real, ok? Muito bom o texto que o Pedro falou. Anda comigo e seja perfeito. Gênesis 17. Já contei para vocês o caso das 10 pedrinhas que eles tentaram vender para mim. Quer ver um outro caso? Isso de Igreja Universal. Eu vi. Isso Dani Saad, amigo de verdade, vi. Uma prostituta ligando no programa e dizendo: sou prostituta, quero conhecer a Jesus. Qual foi o conselho que o cara deu pra ela? Isso está em vídeo. Pague o dízimo. Pague o dízimo do seu trabalho de prostituição até que Deus te dê um trabalho novo. Isso lá é um conselho? Isso é um conselho? Isso é vomitar cocô pela boca. Mas deve ser contrariado esse ensino errado, independente de onde esteja. Inclusive, da minha igreja eu falo, eu com o meu pastor tenho discussões, às vezes até acaloradas, por coisas que eu acho errado diante da palavra. Simples assim. Nós temos que querer Jesus. Ponto. Queremos Jesus e a verdade. E o que Deus recebe o que Jonas recebe de Deus? Vai e pregue o juízo. Avisa que o juízo está próximo. Avisa. Nós temos que tomar um cuidado para nós não sermos os crentes apocalípticos. Ao mesmo tempo que nós não temos que ser os crentes do Jesus hippie maconheiro. É bem difícil de ser Jesus. Ele não é radical, ele é sóbrio, ele é maduro e sóbrio. Ele vai fazer o quê? Ele vai ser radical no sentido de não aceitar o pecado, mas ele não vai ser pesado para trazer só medo para a pessoa. Eu vou explicar. Conheço a história de um cara que ele estava no hospital e alguém foi pregar o evangelho para ele. E chegando lá, a pessoa começou a falar da condenação e do inferno. E começou a falar da condenação, e falar do inferno, e falar do diabo, e falar do juízo final. O morto, aliás, desculpa, o paciente, como é que fala, gente? O acamado lá, o cara que estava lá no hospital, ficou morrendo de medo. O enfermo, isso que eu queria lembrar. Obrigado, Elinéia. O enfermo ficou apavorado. Meu Deus,
E sabe o que aconteceu? Deu um ataque cardíaco, ele morreu e não deu tempo do cara falar da salvação. Então, aquele cara, pode ser que ele foi salvo, não sei, pode ser que não sei porque eu não sou juiz e não quero ser. Presta atenção, pause. O não julgueis da palavra, em nenhum momento diz sobre você exortar. Exortar não é não julgueis. O não julgueis de Jesus, ele tem 2 pontos. É o não julgueis hipócrita, que é eu falar para vocês não fazer algo que eu faço. Então é o não julgueis hipócrita. E o segundo é o não julgueis no sentido de condenar. Eu não tenho esse poder. De falar para você é do diabo, você é do inferno, você está condenado e você vai pro inferno. Eu não posso falar isso. Eu não posso porque eu não sou juiz. Agora, o que a Bíblia ensina, está em João capítulo 7, é o julgar segundo a reta doutrina. Então quando eu falo pra vocês que a Universal tá errada em tal ponto, quando a Batista tá errada em tal ponto, quando a Católica tá errada em tal ponto, eu estou julgando segundo a reta doutrina, não estou condenando pessoas. Você consegue separar isso? Você condenar uma pessoa não é problema seu. Você exortar uma pessoa é um problema seu. Ezequiel capítulo 33, o atalaia: tenho posto a ti como atalaia sobre o teu povo. O atalaia tem que tocar a trombeta para avisar do erro. Nós temos que corrigir o povo. Mas em primeiro lugar corrigir a sua casa. Em primeiro lugar corrigir a sua vida. Senão você se torna o julgador hipócrita que Jesus condena. Você pode até estar falando verdades. Você pode até estar julgando corretamente. Mas se aquilo não é verdade na sua vida, você é hipocritinha de uma figa. Enfim, tô dando várias. A reta justiça é a Bíblia. O Alexandre está perguntando o que é reta justiça. A doutrina da palavra, a doutrina das Escrituras. As Escrituras são a reta justiça do Senhor. Então eu tenho que julgar de acordo com a Bíblia. Eu falo, de acordo com a Bíblia isso está errado. Não é de acordo com o que eu acho, não é de acordo com o que deu certo, não é de acordo com o que o pastor falou, não é de acordo com o que o padre falou, não é de acordo com a doutrina da minha igreja, é de acordo com a Escritura, de acordo com o que está escrito. Tá bom? Então Jonas recebeu de Deus essa ordem: vai para Nínive e anuncie o meu julgamento. Jonas se aprontou, ele ouviu a voz do Senhor, mas ele foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Ele desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava partindo para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. Eu baixei aqui, gente, olha que curioso, só para vocês verem o mapa da região. Olha que interessante. Jonas, ele estava em Jerusalém. Deixa eu pegar aqui o pretinho para você ver. Jonas estava em Jerusalém. Toda essa região aqui, ó, toda essa região é Canaã. É que esse mapa é o mapa geográfico de hoje, tá? Aqui já está separado entre os países que existem hoje, mas não são países que existiam na época. Isso aqui tudo era Canaã. Então Deus ele fala assim para Jonas: Jonas, eu vou desenhar o Jonas aqui, tá? Só chutando. Jonas, vai para cá. Aqui é Nínive, ó. E Jonas fez o quê? Ele foi para cá, pro porto de Jope, para pegar um navio para ir para Tarsis. Ele pegou um navio para vir para cá. Vocês estão entendendo? Por que Jonas fez esse caminho? Aqui é onde provavelmente o peixe vomitou ele e ele andou mais ou menos 200 quilômetros até a cidade. A gente já vai chegar lá. Por que Jonas fugiu? Jonas odiava os ninivitas. Jonas tinha ódio do povo. O povo nínive era inimigo do povo de Israel, do povo judeu. Preste atenção que o que eu vou falar aqui é conjectura, não é certeza. Eu não encontrei uma fonte confiável, mas eu encontrei várias fontes que supõem, de acordo com escritos muito antigos, mas que eles não têm uma autoridade como as escrituras. Algumas pessoas dizem, e algumas fontes, né, vamos dizer assim, dizem que os pais de Jonas haviam sido mortos pelos ninivitas. Numa guerra, num ataque entre os dois exércitos, os pais de Jonas foram mortos pelos ninivitas. Por isso que Jonas tinha tanto ódio dos ninivitas. Isso é conjectura, não sei, mas de uma certa forma o povo de Nínive era inimigo do povo de Israel. Então quando Deus fala para Jonas, Jonas, vá lá e prega para esse povo, Jonas não quis. Porque Jonas odiava aquele povo. E Jonas não queria que aquele povo se convertesse.
Isso é uma figura muito forte, porque muitas vezes a gente tem tanto ódio de uma pessoa que a gente quer que a pessoa vá para o inferno e morra e não seja salva. Cuidado com isso, gente. Vocês não têm ideia de como o inferno é pesado. Gente, o inferno não é algo assim, é um castiguinho. Não, é eternidade de sofrimento. Você não pode desejar isso para ninguém. Eu vou falar uma besteira aqui, mas, cara, eu queria até que o diabo se arrependesse de ser diabo e se convertesse, mas é que infelizmente não é possível, porque o inferno é algo pavoroso. Olha, se alguma pessoa fizer um mal pra você, você pode planejar a maldade mais maldosa do mundo, ralar a pessoa no ralador, jogar limão e sal na ferida da pessoa, depois queimar e dar choque. Cara, você pode pensar o que você quiser, não chega nem perto da dor, do desespero, da aflição do inferno. Então, desejar que alguém vá para o inferno é algo gravíssimo, é pesadíssimo. O nosso desejo é o quê? Que se convertam e sejam salvos. Ponto. Mas se não se converterem e serem salvos, aí serão condenados. Não tem muito o que a gente fazer, né? Eu lembro de um dia, já comentei bem rapidamente, que eu estava em Brasília uma vez com ele, né? E um cara roubou minha carteira. E eu fiquei com ódio do cara. Eu falei, meu Deus, o diabo pega esse cara. Depois roubou R$200. Aí Deus falou, Dani, você tá querendo que um cara vá pro inferno por causa de R$200, velho. Eu falei, é verdade, Senhor, converte esse desgraçado aí para que ele não seja mais um desgraçado, para que ele seja um cheio da graça. Lembrando que desgraça não é pecado. A palavra desgraça não é palavrão. A palavra desgraça significa aquele que não tem a graça. Simplesmente assim, isso é um português básico, né? É só uma etimologia básica da palavra. Todo aquele que não crê é desgraçado. Agora, aquele que crê é cheio da graça e se torna filho. Então Jonas, ele estava com ódio do povo, ele não queria pregar para aquele povo, então ele fugiu. Ele fugiu. Não quero falar com eles, não quero que eles sejam convertidos. Eu não quero que eles aceitem Jesus, eu não quero. Na época, né, não tinha essa figura de Jesus, era o próprio, mas ele recebeu outros nomes, era o El Shaddai, era o El Elyon, era o Jeová Rafá, era o Yahvé, enfim, tinha vários outros atributos, né? Jesus, mesmo o nome Jesus é conhecido só quando ele nasce como homem. Mas não tem problema nenhum você chamar Jesus de Jesus, você chamar Jesus de Yeshua, você chamar Jesus de Jesus, como é o grego, né? Ou você chamar Jesus de Altíssimo, Maravilhoso, Deus, Eterno, você chama do que você quiser. Ele, né, me chama de Dani, me chama de marido, me chama de gordinho gostosinho, me chama de Hulk. Ela chama o que ela quiser. Pokébola não, porque aí dá treta. Mas eu sei que ela tá falando comigo. Então tem pessoas que ficam nessa neura. Ai meu Deus, Jesus, eu li que Jesus em hebraico é porco. Gente, para, isso é neura, tá? No nome de Jesus, eu já vi demônios fugirem várias vezes. Porque não é o nome, né, as letras, Jesus, não é as letras. É a autoridade por trás de quem está sendo invocado. Que é a autoridade máxima, tá? Autoridade máxima. O nome de Jesus invoca a autoridade máxima do Criador. Então, eles não queriam receber a palavra de Deus, né? Meu pai, Dandan. Eu gosto de Dandan, mas pouca gente me chama de Dandan. É mais Dani, né? Só que o Senhor, aqui vai uma coisa interessante. O Senhor, ele tem dois planos. Eu vou até fazer um desenho aqui para ficar fácil de entender. Deus, ele tem dois planos na vida de todo aquele que crê. Ele tem um plano que é o plano soberano e ele tem um plano específico. Eu já falei sobre isso na live que eu fiz sobre João Batista, que graças a Deus ficou muito boa, graças a Deus. O plano soberano é o plano que Deus quer que aconteça. Deus queria que o povo de Nínive ouvisse o evangelho. Esse é o plano soberano. Por isso que Deus insistiu para Jonas ir. Sabe o que é interessante? Jonas poderia ter ido, porque Deus queria que ele fosse, ele iria de qualquer maneira, porque era plano soberano, mas Jonas não ia cumprir o propósito específico. Pode ser que Jonas fosse, pregasse, o povo convertesse e Jonas fosse para o inferno. Por quê? Porque quando Deus quer que o propósito soberano dele aconteça, Deus vai usar o ser humano como instrumento. Veja bem, instrumento. Uma figura muito clara de instrumento na Bíblia. Olha o que aconteceu. Quando Deus... Eu perdi aqui. O fato de Deus usar as pessoas como instrumento para realizar o plano soberano não significa que o instrumento é filho dele. Não.
Deus usou Ciro, Deus usou o faraó, Deus usou os povos inimigos, os filisteus, para servir como juízo contra o povo de Israel. Eles foram usados como instrumento para que o plano soberano acontecesse. Mas muitas vezes nós deixamos de viver um propósito específico porque nós somos desobedientes. Então, se Jonas ali continuasse fugindo, mesmo depois da baleia, ou do peixe, né? Enfim, você chama o que você quiser, do animal grande, Deus levantaria outro profeta. O propósito aconteceria, mas Jonas perderia a bênção dele. Eu digo isso porque tem uma frase da Edmé Williams que eu gosto muito, que ela diz assim, que quando você fica sabendo da necessidade de alguém, do problema de alguém, é um convite de Deus para que você seja parte da solução. Eu acho isso muito legal. Por quê? Porque, vou dar um exemplo. Eu descubro que alguém está com um problema e Deus tem um propósito soberano de resolver aquele problema. Está dentro do propósito soberano dele. Ele vai resolver de uma forma ou outra, ele quer resolver aquilo. Aí quando eu fico sabendo, ele me convida para que eu seja participante daquele propósito soberano e ele se torna um específico para mim. Eu vou me tornar participante daquilo. E quando eu cumpro o propósito específico de Deus, eu recebo bênção, eu recebo consequências espirituais maravilhosas. Até às vezes terrenas, né? Financeiras, de alegria, de, sei lá, entre aspas, coincidências maravilhosas que acontecem, né? Só que aí se eu falar não vou me envolver, não quero participar, Deus fala, ok, aí ele vai chamar outro. E eu vou deixar de colher o benefício daquilo que eu ganharia, o galardão e a recompensa que eu teria por ser participante. Mas daí Deus chama outro. Então, de uma forma ou outra, o propósito soberano vai ser cumprido. Se é com você ou se não é com você, não importa, o soberano vai ser cumprido. Então Jonas, ele foi chamado para o propósito específico de pregar, mas ele quis fugir. Só que Deus queria que Nínive ouvisse, por isso que Deus insistiu. Então você vai ver aqui o que acontece no verso 4. O Senhor envia no mar um vento forte e caiu uma tempestade violenta, que quase despedaçou o navio de Jonas. Vamos voltar aqui para vocês não se esquecerem. Jonas ele pegou um navio aqui em Jope, ó, nessa cidade. Hoje é em Israel, Tel Aviv. E ele subiu de barco. Só que quando chegou no meio do barco aqui, Deus mandou uma tempestade. Vou colocar aqui uma nuvenzinha com bastante chuva. Isso aqui é uma tempestade. E os ventos, ó, os ventos que vêm da parte de Deus. Nossa, que horror, parece um sabonete. Parece uma havaiana de ponta cabeça. Meu Deus, deixa eu desvirar, senão minha mãe morre. Desvirando a havaiana, senão minha mãe morre. Isso é brincadeira, tá? Nesse momento Deus fala, não quero que você vá para lá, eu quero que você vá para cá. E aí ele joga a tempestade no barco. Se Jonas tivesse se arrependido, se Jonas tivesse mudado aqui a mentalidade, pode ser que Deus não destruísse esse barco. Pode ser que Deus ele desse algum jeito. Ele, né, chegou a comida, graças a Deus. Gente, pedimos comida, que fome que eu tô. Aleluia. Paga com o cartão azul, bem, por favor. Eu fico tão feliz quando toco o interfone e é comida. Aí o capitão desceu para falar com ele, dizendo, como é que você pode dormir, Jonas? Levanta, ora ao seu Deus. Olha aqui um exemplo aqui do sincretismo. O cara tinha outros deuses. Aí ele fala, cada um ora pro seu. Gente, se eu tiver numa situação de perigo, eu não vou chamar meus amigos que creem em outros deuses. Porque eu tenho certeza que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele me ouve. Você tem ideia do privilégio que você tem? Você tem ideia do privilégio que você tem? Gente, eu vi uma vez um post onde tinha vários desenhos de divindades. E eu tenho um horror daquele Jesus católico, né? Aquele Jesus com cara de magro e o cabelinho assim. Jesus de Nazaré, o filho de Maria, ele era provavelmente muito mais negão do que aquele branquelo de olho azul. Mas é muito mais provável, levando em conta o fenótipo da região, ok? Uma pessoa de Israel, 40 graus, deserto, Jerusalém, tempo seco, não era branquelo. Impossível ser branquelo e magrinho daquele jeito. Jesus era fortão, Jesus tinha as mãos calejadas, era carpinteiro, gente. Até os 30 anos de idade ele foi carpinteiro, então ele tinha as mãozonas calejadas. Ele era fortão, grandão, para suportar carregar uma cruz. Depois de ter apanhado do jeito que apanhou, ele não ia ser aquele fisguelinha, né, com aquele bigodinho. Não tem nada a ver.
E era feio, né? Não era feio porque era negão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele era feio porque ele era feio mesmo, é a Bíblia que diz, em Isaías 53. Então, essa representação de Jesus, cabeludo, barbudo, não tem nada a ver. Mas enfim, o post estava com aquela foto de Jesus, uma foto de Krishna, uma foto de Vishna, uma foto de Odin, uma foto de Maria. Cara, era uma foto de tudo que é Deus. Ganesh, era Anubis, era Ra, enfim, de tudo que era, um monte de deuses, assim. Aí o cara falando assim: os crentes são muito metidos. Temos mais de 40 mil divindades no mundo. E eles acreditam que creem na certa. Sim, cremos na certa. Simples assim. Cremos porque Jesus foi o único de todos esses que ressuscitou. Alguém que morreu e ressuscitou tem toda a autoridade para dizer que ele é Deus e ele é de verdade. Os outros você vai ver, você vê o túmulo de Allan Kardec, você vê o túmulo de Ellen White, você vê o túmulo de todo mundo que se diz, de Gandhi, você vê o túmulo do Buda. Mas cadê o de Jesus? Não tem, por quê? Porque ele ressuscita, ele é o Senhor da vida, é ele que manda. Ele que manda, ele é o dono de tudo, entendeu? Enfim, então o capitão desceu para falar com Jonas, falando: como é que você dorme? Você ora pro seu Deus aí. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses. Aqui é um exemplo claro de pragmatismo. Eles tiraram sortes e a sorte caiu em Jonas. Não quer dizer que em tudo que você vai fazer, você tem que tirar sortes. A Bíblia não ensina isso. Nesse caso deu certo. Mas não significa que é para você tirar sorte nas coisas. Não. É igual aquelas pessoas que elas, eu não sei o que eu vou ler hoje. Não sei o que ler. Vou abrir a Bíblia na sorte. Fala comigo, Deus. O problema é que eu já vi pessoas falar: fala comigo, Deus. E deu certo. Maravilha. E eu já vi pessoas que abriram e não tinha nada a ver. Eu vou abrir. Pum. E Davi matou Golias. Não, é porque Deus está dizendo que vai matar o seu problema. Beleza. Dá para tirar, dá para você fazer ginástica do que você quiser. Não aconselho você a usar a Bíblia como bibliomancia. Não. A leitura inteligente da Bíblia é uma leitura sistemática. É você começar um texto, você continuar o texto, você entender a hermenêutica do texto. Tem um vídeo meu no YouTube que eu ensino vocês mais ou menos, muito superficialmente, a arte de interpretar a Bíblia. Procura lá, Daniel Saad, interpretação bíblica. Eu vou te ensinar um pouquinho a como ler de forma sistemática e não de forma aleatória, né? Essa forma... Deus, fala comigo, e abre. Meu pai conta uma piadinha horrível que o cara queria trabalhar. E ele não sabia o que fazer de trabalho. Aí ele falou: Senhor, eu quero fazer um trabalho. Aí ele abriu a Bíblia. Pum. Aí ele leu lá: Absalão, Absalão. Aí ele abriu um salão de cabeleireiro. Olha que ridículo. Outro conta pra mim que ele sabia. Falou: Senhor, será que eu vou casar? Senhor, eu queria muito casar. Aí ele abriu a Bíblia. Caiu no livro de Naum. Não vai casar. Meu Deus, deu desespero no cara. Então não façam isso, tá? Piadinhas ridículas, vamos continuar. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Começaram a perguntar de Jonas. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Parece até Liné conversando com alguém. Liné é jornalista. Quando ela vai perguntar as coisas para as pessoas, nossa, a pessoa nem respira a quantidade de perguntas que ela faz. Jonas respondeu: sou hebreu, adoro o Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Olha que raiva de Jonas. Jonas sabia quem Deus era. Jonas não era um desses crentes tapados que tá na igreja sem saber o que tá fazendo. Ele conhecia Deus, ele era profeta, meu Deus do céu. Sou hebreu e adoro o Senhor. Só uma curiosidade. Por que ele não fala que ele é israelita? Porque hebreu significa descendente de Abraão, ok? Israelitas são os descendentes de Jacó. Os israelitas são hebreus, mas muitos hebreus são antes dos israelitas. Por isso que eles não se chamavam ainda de israelitas, ok? Então vem Abraão, ele vai tendo vários filhos, vai multiplicando, aí chega Isaac, aí chega Jacó. Aí Jacó, eu falei muitos filhos, é exagero, porque Abraão teve 6, né? Foi Ismael, Isaac e depois mais 4, acho que foram 6, se eu não estiver enganado. Aí foi Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem o nome mudado para Israel. Aí os filhos de Israel começam a se chamar muito mais de israelitas do que hebreus, mas os dois são a mesma coisa, ok? Ficou claro aí? Então, tanto hebreu quanto israelita hebreu de Abraão, israelita de Jacó, Israel. E judeu da região da Judéia. Então dá na mesma. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas havia lhe contado que estava fugindo do Senhor. Por que você fez uma coisa dessa? O ímpio tem mais noção da besteira que Jonas fez do que o próprio Jonas.
e visto a tempestade piorava, perguntaram: o que devemos fazer com você para que a tempestade acalme? E Jonas respondeu: me joguem ao mar e ele voltará a ficar calmo. Jonas, ele entendeu que ele estava em pecado. E ele entendeu que ele merecia levar um castigo. Qual é o foco que eu quero fazer hoje? Eu quero falar com você que fez alguma besteira. Eu quero falar com você que está vivendo consequências de alguma besteira que você fez. Olha esse texto aqui, ó, Gálatas 6. Olha Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, zombar. Tudo que o homem plantar ou semear, né? Isso ele colherá. Então, se você desobedecer, Deus é poderoso para te perdoar, mas existem consequências. Vou dar um exemplo fictício. Traí Elinéia e cheguei e confessei para Elinéia. Elinéia me perdoou, nosso casamento foi restaurado, aleluia. Mas a menina com quem eu traí Elinéia engravidou. O que eu vou fazer com esse filho? Vou assumir e serei um excelente pai para aquela criança. Existem consequências para o pecado e as consequências devem ser... nós devemos agir com responsabilidade. Não fuja das consequências. Então eu vejo pessoas, por exemplo, que fazem besteira e aí chega diante da igreja e elas querem que todo mundo perdoe elas e quer que todo mundo trata elas como se nada tivesse acontecido. Meu filho, se você fez uma besteira e se essa besteira foi trazida a público, as pessoas sim têm que te perdoar, sim têm que te amar, óbvio, mas você tem que suportar de pé o período que você vai ser apedrejado, porque você vai ser apedrejado, porque nem todo crente é maduro. Então, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu caí em pecado muito grande na igreja, que espalhou, explodiu e tudo, o que aconteceu? Eu cheguei na igreja para tomar ceia. Já tinha confessado, já tinha orado, já tinha chorado. Cheguei para tomar ceia. A pessoa veio orar comigo. Sabe o que a pessoa fez? Ela veio com a mão na minha cabeça para expulsar demônio. Então, o que eu falo? O que eu tinha ali? Eu podia brigar com a pessoa, mas o que eu fiz? Eu fiquei quieto. Eu falei, por que eu fiquei quieto? Porque, cara, eu sabia que eu não estava endemoniado, mas eu tinha que suportar de pé, sem desfalecer, porque eu fiz besteira. Então, se você fez besteira, não desista pelas pedras que você está levando. Viu? Essas pedras, elas vão servir de uma certa forma para te amadurecer. Eu tô falando isso, gente, porque eu sei que tem gente aqui que fez besteira. Eu sei de gente aqui que pecou. E eu sei que essas pessoas, elas estão sofrendo com as consequências, achando que Deus não as ama mais. Deus ama você. Deus perdoa sim. O sangue de Jesus é poderoso para te perdoar, mas existem as consequências. Não estou dizendo que eu concordo, não estou dizendo que está certo, mas infelizmente elas existem. Jonas aqui, ele desobedeceu, e é interessante que ele acha que a solução para o problema dele é a morte. Jonas aqui, ele estava com um pensamento suicida. Deixa eu falar para você, o pensamento suicida é diabólico. Não existe solução na morte, não existe, a não ser que seja a morte com Cristo na cruz. Aí é a solução dos seus problemas. Mas o pensamento suicida não é solução para nada. O pensamento suicida, ele só vai piorar. Porque... Dani, você acha que o suicida... Deixa eu só matar esse bichinho aqui. Você acha que o suicida vai pro inferno? Pode ser que não, mas eu digo que sim. Pode ser que não, porque pode ser que ele tenha algum problema mental. Pode ser alguma pessoa com uma doença, alguma depressão altíssima, que ela perca todo o controle dos seus pensamentos, não sei. Mas eu não posso falar isso para que a pessoa que é suicida pense que ela tem uma doença e justifique a atitude porque eu disse que pode ser que ela tenha uma doença. Então eu prefiro dizer que não faça. Nunca, jamais. Há solução em Cristo Jesus. Há solução na medicina. Deus pode usar o médico, Deus pode usar um remédio, Deus pode usar um psicólogo, Deus pode usar um pastor, Deus pode usar quem ele quiser. Morte não é solução. Jonas, ele quis aqui se matar. E ele caiu na água, mas Deus não tinha morte como plano. A morte não é plano. E Deus teve misericórdia. E Deus falou: Jonas, você fez uma idiotice, mas eu sou um Deus de misericórdia. E eu quero entrar nesse foco aqui, meu Deus do céu. Lamentações, capítulo 3. Ai. Não é Lamentações. Não, gente. As misericórdias do Senhor. Jesus me deu. Lamentações 3. Tá, 3:21. Lamentações 3, 23. 22. 21. Vamos ler tudo. Ok? Ô pastor Etevaldo, um beijo pra você, meu querido. Não é Etevaldo, viu, gente? É Itevaldo. Todavia, lembro-me também
Não gostei dessa versão. Deixa eu pôr aqui na Almeida. ACF. Disto me recordarei na minha mente, e por isso esperarei. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Gente, Deus tem prazer na misericórdia. Olha isso aqui, Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Eu mesmo, Deus dizendo, sou aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e não me lembro dos seus pecados. Veja bem, ele não diz que ele apaga as transgressões por amor a você. Ele não diz. Ele diz que ele apaga as transgressões por amor dele mesmo. Por quê? Porque ele tem um compromisso com o Espírito Santo que habita em você. E esse compromisso que ele tem com o Espírito Santo em você é de perdoar aquele que se arrepende. Então Deus, ele te perdoa não é porque você merece, não. Deus não te perdoa porque ele te ama, não. Deus, ele te perdoa porque ele tem prazer na misericórdia. O prazer de Deus é a misericórdia. E por isso você é amado, e por isso você foi salvo, e por isso a graça te alcançou. Em primeiro lugar pela misericórdia. Porque a misericórdia de Deus, ele tem mais prazer na misericórdia do que no juízo. Está lá em Jeremias capítulo 9, é um texto que o Dionei sempre fala, mas eu não vou abrir porque não vai dar tempo. Depois você lê lá Jeremias 9. Deus, ele tem muito mais prazer na misericórdia do que no juízo. Não é porque você merece, mas é por amor dele. É por amor ao nome dele, por amor ao Espírito Santo dele que habita em você. Ele te comprou por um alto preço. Preço de sangue. Ele comprou... Eu não gosto dessa expressão comprar porque parece que Deus comprou do diabo. Não foi. Jesus Cristo veio para satisfazer a justiça do próprio Deus. Foi muito caro. Custou o sangue do Filho de Deus puro. Jesus nunca fez nada para merecer. E morreu por sua causa e morreu por minha causa. Não foi por ele, foi por você. Por isso ele tem prazer em perdoar, porque ele gastou muito para te salvar e ele não vai te abandonar. Deus não abandona aqueles que creem. Deus nunca abandona o filho. Deus jamais lança fora uma ovelha que vem até ele. Isso está em João capítulo 6. Deus não rejeita o coração quebrantado. Isso está em Salmo 51. Mas se você abandonar, ele não vai atrás. Ele vai atrás da 100ª ovelha, sim, mas se você não quiser, ele não vai te converter na marra. Jesus chora por Jerusalém em Mateus 23. Essa ideia de que, se eu fui salvo uma vez, eu sou salvo para sempre, posso fazer o que eu quiser, está errada. Porque Jesus chora por Jerusalém. Fala, Jerusalém, quantas vezes eu quis salvar vocês e vocês não quiseram. Se você resistir à voz do Espírito, como diz Atos capítulo 7, Estevão estava pregando para os pais de Israel lá, para os mestres da lei, os sacerdotes, os mais velhos, e ele fala, até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? Então, Deus não rejeita a ovelha que vem até ele. Mas se a ovelha fugir, ele vai atrás. Mas se a ovelha não quiser, Deus não insiste. Então eu vou falar para você, Deus não vai desistir de você enquanto você clamar. Ele não resiste um coração quebrantado. Nunca caia na desculpa do diabo que diz que não tem jeito para você. Sempre tem jeito para você. Sempre. As consequências existem, mas Deus, ele te perdoa e ele é poderoso para transformar essas consequências em bênçãos. Ele é poderoso para transformar essas consequências em bênção. Eu quero ler isso aqui com vocês. Porque quando Jonas ele é engolido por dentro desse grande peixe ou baleia, essa discussão é muito idiota, ele foi engolido por... Aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha isso aqui. Vocês acham que é mentira a história de Jonas? Deixa eu ver se eu acho aqui. James Bartley. Olha isso aqui. James Bartley. Olha esse cara. 1870 a 1909. Sabe quem que é esse cara aqui? James Bartley. Conhece ele, Linéia? Linéia? Não. Esse cara era um marinheiro que caiu do mar e ficou 2 dias na barriga de uma baleia. Vocês acreditam? O Caio Fábio falou dele. O Caio Fábio citou ele ontem. Ele ficou dentro da cachalote por 2 dias. Dentro do estômago. Ele teve problemas graves. Ele saiu cego e com problemas na pele. Ele teve... O ácido da baleia corroeu a pele dele. Mas é real. 2 dias. Ficou 48 horas dentro de uma baleia. Jonas ficou 3 dias. Então não é algo tão impossível de acontecer, né? E o que aconteceu dentro da baleia? Aqui que eu quero chegar.
Eu fiz toda essa construção. Eu tenho 11 minutos, vai dar tempo. Eu fiz toda essa construção para chegar aqui em Jonas capítulo 2. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Esse peixe aqui é uma figura da consequência do seu pecado. É uma figura de você estar envolvido numa situação que foi gerada por desobediência, aonde você se encontra, você está com o problema. O problema está aí. Você fez alguma coisa errada e foi descoberto. Você cometeu algum pecado e esse pecado te trouxe dano. Aconteceu alguma coisa. De dentro desse problema, de dentro dessa situação, Jonas orou ao Senhor. E ele disse assim: Senhor, na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e ele me ouviu. Gente, a figura da terra dos mortos significa que Jonas ele estava numa situação que, humanamente falando, não tinha saída. Gente, ele estava dentro de uma baleia, dentro de um peixe. Estava escuro, fedido, não tinha como ir para cima porque estava a língua, não tinha como ir para baixo porque estava o toba da baleia. Olha que nojo, velho. Para cima não vai, tem os dentes. Para baixo não vai, que é só cocô. Tá preso, ele tava literalmente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu já tinha comido, né? Jonas não tinha saída, Jonas estava ferrado ali no escuro. Gente, eu tenho meio claustrofobia. Imagina você tá preso num lugar sem conseguir respirar, e aí você respira, vem aquele ar de estômago, aquele ar de bile, aquele ar de arroto na cara, quente, e no fundo do mar. Que claustrofobia, que horror, misericórdia. Da terra dos mortos. Por quê? Porque não tinha mais chance para ele. Não existiria mais salvação para Jonas. Não tinha mais o que fazer com Jonas. E Jonas gritou da terra dos mortos. E de lá da terra dos mortos Deus ouviu. Gente, enquanto há vida, há esperança. Enquanto você não morreu, Deus é poderoso para transformar a sua situação. Gente do céu. Gente do céu. É assustador. Deus ele insiste até o último segundo. Gente, se Hitler na cama de morte clamasse por misericórdia, Deus teria. Se Osama Bin Laden clamasse por misericórdia, Deus teria. Se Judas, o próprio Judas, tivesse arrependido de verdade, ele teria sido salvo, porque Deus tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer. Não existe situação na qual você se encontra que não há solução em Jesus Cristo. Isso é uma profecia, isso é uma palavra profética, isso é uma palavra de Deus agora. Isso é a palavra mais importante desse ao vivo até hoje foi essa: não existe situação que o Senhor não tem poder de transformar. Grava isso, tatua isso no teu cérebro. Não existe situação que Deus não possa transformar. Na minha angústia, na terra dos mortos eu clamei, Deus me ouviu. Nas profundezas do oceano você me lançou e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tempestuosas ondas. Então eu disse: tu me expulsaste da tua presença. No entanto, olharei de novo para o teu santo templo. Jonas estava reconhecendo. Jonas não estava justificando. Gente, se você quer ficar de fora da misericórdia de Deus, justifica o seu erro. Tenta explicar o seu erro. Senhor, eu errei porque me tentaram. Eu errei porque a carne é fraca. A carne não é fraca, não. A carne é forte. Fraca é a tua intimidade com o Espírito. Por isso que você cai. Se a intimidade com o Espírito for menor do que a intimidade com a carne domina. Se a intimidade do Espírito for maior do que a intimidade com a carne, você anda em santidade. Simples assim. Gálatas 5 resumido. É simples. Então, Jonas ele reconheceu o erro. Ele falou: Senhor, errei. Confessou. Você não vê nenhum ensino na Bíblia que diga: fique pedindo perdão a Deus até Ele te perdoar. Isso não existe. E muitas pessoas entendem isso. Pague penitências, vai andando a pé, sinta dor, dê dinheiro para ser perdoado. Não existe isso. Em Jesus você já foi perdoado. Você confessa os seus pecados, porque um dos sinais de que você já foi perdoado é que o Espírito Santo habita no teu coração. E se o Espírito habita no teu coração e você já foi perdoado e você já é feito filho, então uma consequência disso é que você não peca voluntariamente. Como diz Hebreus 10.
O pecado voluntário não é o pecado que você faz sabendo que é pecado. É o pecado que você faz e não sente nada. Ah, tô pecando e dane-se. E aí você justifica. Tô pecando porque eu tô com desejo. Estou pecando porque me deu vontade. Estou pecando porque todo mundo peca. Estou fazendo porque não é nada demais. Justificou, ficou de fora da misericórdia. Agora, quando você comete um pecado e você se arrepende, você confessa a Deus: Senhor, eu não deveria ter feito. Senhor, que besteira, tem misericórdia. Deixa eu te dizer, você está absolutamente perdoado e lavado pelo sangue de Jesus. Porque Ele tem prazer nisso. Deus é muito mais interessado em te perdoar e te salvar do que você mesmo. Grava isso também no teu cérebro aí. Deus tem muito mais interesse em te salvar e perdoar do que você mesmo. Então, o que acontece? O Senhor... Estou resumindo muito, fica de tarefinha, leia Jonas capítulo 1 e 2. Jonas ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. O que eu quero falar com vocês hoje? Eu quero hoje orar com vocês. Tenho 5 minutos. 5 minutos e vai acabar. Eu quero ler com vocês Deuteronômio capítulo 30. Eu vou ler e a gente vai orar, ok? Acontecerá que, se vier sobre vocês... Deixa eu pôr aqui NVT, fica mais fácil de ler. No futuro, olha só, preste atenção. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que relatei, o capítulo 28 e 29 é Moisés lendo para o povo as bênçãos de se seguir a Deus e as maldições em desobedecer a Deus. Moisés está lendo os dois lados da mesma moeda. O lado da bênção, misericórdia, e o lado do castigo, da justiça. Ele está lendo os dois. Aí ele fala assim: no futuro, quando vocês experimentarem as bênçãos e as maldições que eu lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor teu Deus os exilou, levem essas instruções a sério. Aqui Moisés está falando já porque ele sabia que o povo iria desobedecer e seria dominado pela Babilônia, primeiro pela Assíria, depois pela Babilônia, depois pela Pérsia, depois pela Macedônia e depois pelo Império Romano. Ele já sabia disso. Então ele diz assim: quando vocês chegarem nessa ocasião, se vocês e os seus filhos se voltarem ao Senhor e obedecerem de todo o coração, de toda a alma e obedecer os mandamentos que hoje eu te dou. Quais mandamentos? Amar a Deus, amar o próximo, andar em santidade. É isso, esse é o mandamento. Amar a Deus, o próximo, santidade, ponto. Então o Senhor Deus restaurará a sua situação. Gente, essa é a promessa. Se você se voltar ao Senhor, independente de qual seja a situação na qual você se encontra, se você se voltar a Deus agora e clamar agora, e se arrepender agora, e clamar: Senhor, eis-me aqui, confessando os seus pecados, sem ficar justificando. Ah, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim porque me fizeram isso, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa dos meus filhos, eu sou assim por causa da minha esposa, do meu marido. Para de vitimismo. Vitimismo não convence Deus, ok? Vitimismo não mexe o coração de Deus. Não funciona. Pode funcionar com seres humanos, pode funcionar para você ganhar afagos na cabecinha. As pessoas vêm e batem: ai, que bonitinho, tadinho, sofreu. Nossa, como é sofrido. Isso não funciona com Deus. Você chega e você olha o verso 3. Deus restaurará a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou. De qualquer lugar e qualquer situação na qual você se encontrar, se houver arrependimento no teu coração, se você confessar e invocar a presença do Senhor, Ele é poderoso para transformar isso aí. Mas veja bem, não é do dia para a noite. É um processo. Esse processo ele pode demorar, pode ser rápido, não sei, mas não é do dia para a noite, tá? Eu hoje estou com 4 anos de casado com a Elinéia e nós ainda estamos num processo de intimidade um com o outro. Vivo 1000 vezes melhor do que eu vivia quando nós casamos. Mas eu sei que daqui 1 ano, daqui 2 anos, estaremos muito melhores do que agora, porque é um processo de transformação diário. E eu quero terminar aqui no verso 9, porque eu tenho só mais 1 minuto e 20. O Senhor teu Deus lhe trará sucesso em tudo o que fizer. Lhe dará filhos, rebanhos numerosos, fará o seu campo produzir colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer em ser bondoso com vocês,
como aconteceu com seus antepassados. O Senhor, seu Deus, se alegrará em vocês. Ele não se alegra de vocês, ele se alegra em. É porque Deus ele é feliz em habitar no coração do que crê e de viver uma vida maravilhosa com aquele que crê. Deus é muito incrível. Se obedecerem e cumprirem os mandamentos do Senhor e os decretos escritos neste livro. Aqui ele está falando de Deuteronômio, mas a gente pode trazer uma alusão quanto à Bíblia, tá? Vamos orar agora? Vamos fechar os nossos olhos? Eu tenho 3 minutos de oração. Dá tempo. Senhor meu Deus, eu quero agora orar, Senhor, por cada um dos meus irmãos que se encontram diante de uma dificuldade causada de forma especial hoje por algum pecado ou alguma decisão errada que fizeram. Alguma decisão errada, seja uma decisão tomada de pecado ou uma decisão tomada sem orar ao Senhor, mas que eles estão colhendo hoje uma consequência pesada e dolorida na vida deles. Senhor, assim como Jonas clamou no interior da baleia, e o Senhor é poderoso para ter vomitado Jonas e mudado a sorte dele, o Senhor é poderoso para restaurar a nossa sorte. Senhor Deus, nós hoje confessamos a nossa carência do seu Espírito. Senhor, não temos outro Deus a não ser Jesus Cristo, não temos outro Salvador a não ser Jesus Cristo. Senhor, somos falhos, Senhor, pecamos, Senhor, erramos, mas o nosso coração não quer. Senhor, eu não quero errar como marido, não quero errar como filho, não quero errar como amigo, não quero errar como pastor, não quero errar como cidadão, não quero errar. Senhor, eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim para que eu possa andar nos seus caminhos e te agradar, e te honrar, e te alegrar, e te engrandecer, para que eu possa viver a vida plena e feliz que o Senhor promete. O Senhor promete uma vida abundante já nessa terra. O Senhor promete alegria já nessa terra. O Senhor promete uma paz sobrenatural já nessa terra. E ainda que, Pai, nós tenhamos dias curtos e aflitos nessa terra, o que interessa não é o agora. O que interessa é que muito em breve nós estaremos sendo recebidos na glória pelo Senhor, para habitarmos para sempre com o Senhor. Isso é o mais incrível de tudo. Então, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida daquele que está ouvindo esse vídeo, simples, rápido, mas cheio de amor, cheio de verdade. Pai, se há algum coração quebrantado, o meu clamor, profetizando debaixo da sua palavra, é que o Senhor vai restaurar essa sorte. Hoje começa um novo período de restauração de sorte. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. E amém. E amém. É isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Amo vocês. Mandei uma crônica nova. Travou o vídeo? Ué, parece que travou. Se acabou no Instagram, ele para sozinho. Não, é a câmera. Aqui a transmissão no Facebook. Tá gravando. Tá? Bom, vamos continuar. Não sei porque que travou aqui, mas amém. Gente, eu mandei hoje uma crônica nova. Tá muito legal. Espero que em nome de Jesus vocês possam ver, possa falar com vocês. E em nome de Jesus Cristo, quem puder abençoar essa obra, precisamos. O e-mail tá aí. No final das crônicas tem os dados, tá bom? Quem puder abençoar. Quem não puder, eu quero mandar a crônica do mesmo jeito, porque o foco é você conhecer Jesus. Amém? Amo vocês. Beijo, tchau.